Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematica-muito-fácil.com e também pelo blog fala luizfernandoreis.blogspot.com. Perfeito? Mais uma dúvida de leitor do nosso site, do matematica-muito-fácil.com, esse mesmo aqui, que está aqui no rodapé com um endereço bonitinho. Aconselho os amigos a comparecerem lá, visitarem nosso site. Por lá nós temos o conteúdo completo, especialmente a nível de concursos públicos, né? Tanto de aritmética quanto de álgebra. Todos os assuntos pertinentes ao ensino de álgebra e aritmética no ensino fundamental estão lá em nosso site, tá certo? Uma visita vale a pena, tem muito material, tem muita teoria, teoria completa. Temos exercícios propostos e muitos exercícios resolvidos. Vale a pena a visita, não deixe de visitar, não. Bom, um leitor do nosso site, então, nos enviou uma dúvida, né? E essa dúvida é tranquila, o assunto é cálculo de radicais, é um assunto espinhosozinho, né? É um assunto que originalmente deveria pertencer à aritmética, mas acaba sendo estudado na álgebra. Afinal de contas, ele usa conceitos de álgebra muito mais fortemente que usa conceitos, né, de aritmética. A gente percebe isso nesse exercício aqui, tá certo? Então esse assunto é visto um pouco antes, né? É um pré-requisito para a gente estudar a equação do segundo grau, perfeito? Cálculo de radicais, tá certo? É um assunto de aritmética, mas que providencialmente é estudado na álgebra, tá claro? Então vamos lá, então é fácil, não tem grandes problemas não, só, né, um pouco de trabalhozinho, um pouco de atenção. Vamos lá? Olha só, eu tenho o seguinte, ó, efetuar a subtração, eu tenho raiz de x sobre 1 mais raiz de x, menos raiz de x sobre 1 menos raiz de x. Tá claro isso? Bom, eu tenho dois caminhos distintos, mas o interessante é que esses dois caminhos distintos nos levam exatamente ao mesmo lugar. Eu vou mostrar a vocês por quê. Olha o que eu preferi fazer. Eu preferi fazer aqui o seguinte, a gente sabe que quando a gente tem um denominador irracional, como é o caso aqui, ó, 1 mais raiz de 5, o melhor caminho para nós é racionalizarmos. E o que é racionalizar? Racionalizar é tornar racional, ou melhor, tornar natural. A gente acaba tornando natural o denominador dessa fração. Perfeito isso? E qual é o mecanismo que a gente faz para isso? Muito fácil. Nós multiplicamos ambos os termos dessa fração, tanto numerador quanto numerador, pelo binômio conjugado do denominador. O binômio conjugado é exatamente o mesmo binômio, só que a gente troca o sinal de ligação. Ao invés de ser 1 mais raiz de x, o binômio conjugado será 1 menos raiz de x. Tá claro isso? Vamos multiplicar ambos, então, por 1 menos raiz de x. Foi o que eu fiz aqui, ó. Raiz de x, que multiplica quem? 1 menos raiz de x. Lembra que eu estou multiplicando ambos, tanto o numerador quanto o denominador. 1 mais raiz de x, que multiplica 1 menos raiz de x. Tá claro? O mesmo eu faço na minha segunda fração, não é isso? Olha lá, raiz de x sobre 1 menos raiz de x. Tá claro? Vou multiplicar ambos pelo conjugado de 1 menos raiz de x, que, claro, é 1 mais raiz de x. Foi o que eu fiz aqui, ó. 1 menos raiz de x multiplica 1 mais raiz de x, e lá em cima, no numerador, ficou raiz de x que multiplica 1 mais raiz de x. Uma outra opção para a resolução desse mesmo problema seria calcular o MMC entre os denominadores. E a gente ia ver o seguinte, o MMC entre 1 mais raiz de x e 1 menos raiz de x, claro, é o produto deles. 1 mais raiz de x que multiplica 1 menos raiz de x. Aí eu dividiria esse produto, lembra disso? Por esse denominador. Quando eu divido esse produto por esse denominador, vou simplificar 1 mais raiz de x com 1 mais raiz de x, vai ficar 1 menos raiz de x, que é o que vai multiplicar lá em cima. Vê se é isso que eu fiz, ó. Raiz de x vezes o 1 menos raiz de x. E do outro lado, né, no meu subtraindo, né, nessa subtração algébrica, digamos assim, né, eu faria a mesma coisa lá. Quando esse é o MMC, eu dividiria por 1 menos raiz de x e encontraria 1 mais raiz de x, que eu multiplicaria lá em cima lá. Perfeito? Então é o mesmo processo, quer dizer, os dois caminhos nos levam ao mesmo ponto. A segunda etapa é exatamente igual nos dois casos. Tá claro? E agora, gente, eu vou fazer essas multiplicações aqui, não é isso? Olha só, raiz de x vezes 1 dá raiz de x, menos raiz de x vezes raiz de x dá raiz de x ao quadrado. Sobre quem? Aí eu tenho um produto notável, lembra? Ó, o produto da soma pela diferença é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Tá certo? Ó, o quadrado do primeiro dá 1 e o quadrado de raiz de x dá x. Então eu tenho 1 menos x, né? Ah lá, nos dois denominadores vão ficar exatamente iguais. A nossa proposta era essa, né? Igualar os denominadores para que eu pudesse promover a subtração, tá claro? Então ficou assim, ó, raiz de x vezes raiz
menos raiz de x ao quadrado, menos, ó, e aqui vou multiplicar essa multiplicação, efetuando a multiplicação, raiz de x mais raiz de x ao quadrado. Está aqui, ó, raiz de x mais raiz de x ao quadrado. Né? A gente sabe o seguinte, ó, eu só posso diminuir frações que possuam mesmo denominadores. Isso a gente usa na aritmética e vai usar também na álgebra, mesma coisa. O que eu faço então? Eu conservo o denominador comum, no caso 1 menos x, e vou fazer o quê? Vou efetuar a operação entre os numeradores. No caso aqui é uma diferença, então ficaria raiz de x menos raiz quadrada de x2, que a gente já sabe, raiz quadrada de x2, eu simplifico esse 2 índice com esse 2 expoente, fico apenas com x. Então eu tenho raiz de x menos, ó, lembra que eu estou com o menos antes de uma fração, eu tenho que trocar todos os termos algébricos, né, do meu numerador, então ficaria menos, ó, deixa entre parênteses, raiz de x e o raiz de x ao quadrado, a gente sabe que é x, menos raiz de x mais x. Tá claro então? Vamos lá então, ó, esse menos agora indicando, ó, raiz de x menos raiz de x, menos com mais dá menos x, perfeito? Ó, raiz de x com menos raiz de x eu vou simplificar, isso vai dar zero, né? Raiz de x menos raiz de x dá zero, menos x dá menos 2x sobre o denominador comum, 1 menos x. Acabou a nossa questão, olha lá, está fechado. Essa já é a resposta, mas não é usual, né? A gente prefere deixar o numerador e o denominador sem nenhum sinal. Deixa esse sinal para fora, olha lá. Esse menos, então, vem aqui para fora, olha só. Menos, perfeito? Ó, ficou menos 2x sobre 1 menos x. Eu não havia falado para vocês lá em cima, me esqueci, confesso que esqueci, mas vou lembrar agora que agora me bateu aqui o denominador, chamou atenção para mim. Olha só, essa fração só é definida se no seu denominador, olha só, não aparecer zero. A gente sabe que a matemática não aceita denominador nulo, denominador igual a zero. Olha, aqui não tem jeito, porque raiz de x é sempre um número positivo, então 1 mais esse número positivo dará um número positivo, não tem problema. Mas aqui eu tenho raiz de x, se o x for 1, raiz de 1 dá 1, 1 menos 1 dá 0. Então a minha restrição, a primeira restrição, e no caso a única restrição aqui, é o x diferente de 1. O que eu quero falar com isso? Se por acaso eu chegasse a uma resposta lá embaixo, não é uma equação, nunca vou chegar a isso, mas é importante restringir. É entender que a restrição tem que ser feita sempre. Tem incógnito em denominador, é fundamental a gente fazer a restrição, tá certo? O x tem que ter diferença de 1. E eu lembrei disso pela resposta. Nota que essa resposta só existe se o x não for 1, porque 1 menos 1 daria 0. Tá claro? A nossa resposta de nossa subtração, né, a forma mais simples de colocar essa subtração seria menos 2x sobre 1 menos x. Tá claro isso? Sem dúvida nenhuma? Eu acho que a questão é simples, é fácil, né? Não dá muito problema para nós, não. Tá certo? Quem vos falou aqui foi o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com e também pelo blog falaluisfernandoreis.blogspot.com. Ambos aguardam sua visita, especialmente o matematica-muito-fácil.com, porque lá nós temos o conteúdo completo, tanto de álgebra quanto de aritmética. Muito obrigado pela atenção, espero que tenham entendido e aprendido um pouco com essa nossa videoaula e até a nossa próxima videoaula. Muito obrigado, gente. Até lá.